Quando eu cheguei aqui na escola em 2010, e eu percebi que existia um distanciamento muito grande, escola e bairro. Parecia que a escola estava numa redoma de vidro e a comunidade nunca chegava aqui. A gente sabe que o bairro do Glicério tem uma vulnerabilidade muito grande, a questão dos cortiços, né, das crianças que vivem confinadas nesses lugares, né? Aqui era chamada Várzea do Carmo. Quando o rio enchia, as crianças nadavam aqui nesse período. E aqui eram chácaras. Então, na verdade, eu fui tentando recuperar toda essa história do bairro, a importância dos imigrantes que chegaram aqui, chegaram muito japoneses, coreanos, né? A partir do momento que eu saí com eles para fora da escola, aí eles começaram a se identificar com o bairro, porque eu comecei a contar a história do bairro. O Glicério tem uma história muito grande. Infelizmente, ele não é bem visto. Os alunos têm que conhecer a história de como surgiu, do porquê surgiu, quais foram as mudanças que aconteceram, e isso muitos não conhecem. Os alunos que vão sair conosco hoje são os alunos do 4º e 5º ano. Principalmente a gente vai trabalhar o quê? A questão do currículo, que é cidade e território. Eu acho que essa aqui é a nossa quase 15ª ou 16ª aula pública que ocorre, onde o professor ele sai de dentro da sala de aula e vem aqui para fora para resgatar um pouquinho a história do bairro, né? Então, primeiramente, a gente vai dar uma volta aqui nos muros da escola e conhecer esses grafites. Esses grafites foram feitos pelo um coletivo chamado Criança Fala. Como é que ocorreu isso? As crianças, em sala de aula, fizeram alguns desenhos coordenados por alguns professores. Quando terminou esse desenho, eles vieram para a parede da escola. Depois de a gente ter dado uma circulada, né, pelos arredores aqui da escola, nós fomos até a igreja Nossa Senhora da Paz, falar um pouquinho sobre a questão dos imigrantes que têm chegado em massa aqui no Glicério. Nós temos aqui no Glicério 90 nacionalidades. O maior número de imigrantes é do Haiti. São 4.439 imigrantes haitianos. O segundo grupo, em números, são os bolivianos, 1.186. No dia a dia, né? É um tema que está presente nas nossas relações do cotidiano, tanto na escola. Aqui tem algum que é imigrante, algum aluno imigrante? A chegada desses imigrantes, ela trouxe para o bairro uma possibilidade de crescimento especialmente do ponto de vista cultural, do ponto de vista de superação também de preconceitos, de superação de atitudes xenófobas que são muito comuns hoje em dia. Depois da Igreja Nossa Senhora da Paz, nós fomos aí para a Vila Suíça. Falamos um pouquinho da história, né? Que ela foi parcelada, ela pertencia à dona Ana Machado, né? E ela surge mais ou menos em 1910. Eu conto toda a história, né, da constituição da Vila Suíça, desse parcelamento, né? Eu conto das casas, do tombamento delas. Aprendi sobre o rio, né, que fica debaixo da Vila Suíça, o rio Tamanduateí. Eu também aprendi sobre as casas, né, que elas são geladas lá por causa desse rio. Se eu explicasse na sala que as casas são geladas, por exemplo, muita gente não iria acreditar nisso, porque não está lá, mas quando você está aqui fora, você pode tocar, você pode comprovar por si mesmo. Depois da Vila Suíça, a gente vai para a Rua dos Estudantes, que é muito importante. Por que é chamado Vila dos Estudantes? Olha as casas. As casas eram antigas República dos Estudantes do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, ali em cima, na Sé. Lá em cima era uma elevação, tinha um morro. As pessoas corriam de lá, as crianças, para nadar aqui.
Eu estou falando as crianças de 1875, as crianças de 1900, as crianças de 1950. Hoje nós estamos em 2018, tem história aqui dentro. Eu tive muito mais facilidade em convencer as crianças com o meu projeto do que primeiramente com os adultos. As pessoas não compreendiam, que elas achavam que sair fora da sala de aula não é uma aula. Elas achavam que a sala de aula ela tinha que ser fechada num quadrado, onde não poderia ter nenhum tipo de interferência. E não é verdade, a sala de aula ela também pode ser fora. Como as aulas são públicas, elas não são apenas para os alunos. Você tira os alunos da sala de aula, mas as pessoas que estão no entorno, elas podem participar. A aula é aberta a qualquer pessoa que esteja passando. E a partir do momento em que a escola ela passa a se integrar com a sociedade e trazer um conhecimento maior de como as pessoas vivem aqui, de como que as pessoas ocupam esse lugar, então você passa a ter um entendimento maior também de que aqui não é um local apenas, como é mostrado muitas vezes, apenas um local de violência, apenas um local de degradação, mas é um local em que as pessoas levam as suas vidas, é um local em que as pessoas têm cultura, em que as pessoas têm diversidade, em que tem arte nas paredes do bairro. Depois da Rua do Estudante, a gente vai seguir para as escadarias Anita Ferraz, né? Ali a gente tem a primeira rua pública de lazer da cidade de São Paulo, né? A gente sentou um pouquinho ali, contei um pouco dessa história também para os alunos. Ali em cima tinha a Vila Tabatinguera, que foi destruída também, onde tem aqui o estacionamento. Moravam aqui, chegaram mais ou menos em 1905 aproximadamente, 300 japoneses. Depois chegaram os coreanos nos anos 60. Quando a criança sai conosco, ela aprende a caminhar nesses espaços, ela aprende a conservar esse ambiente e ela aprende a gostar desse ambiente. Eu tenho 2 pontos preferidos aqui, a Vila Suíça, porque é bem interessante, até porque a gente pode conversar com os moradores, né? Mesmo assim, perguntar curiosidades desse tipo de coisa. Meu segundo lugar preferido é a escadaria lá em cima da Anita Ferraz, por causa daquela parte enorme que passava um rio lá. É bem interessante você ficar lá, às vezes, sentar, observar, assim, perguntar para as pessoas como é que mudou. Antes as crianças saíam da escola, iam para casa, assistiam televisão e pronto. E hoje já não é mais assim, né? As crianças se interessam mais aí teatro, museu e até no bairro mesmo, né? Eles são maduros, eles amadureceram esses alunos, né? O ápice de tudo isso é a troca, né? Hoje eu troco com meus alunos o respeito, a cordialidade, o aprender, né? Acho que é o importante de tudo isso. A partir do momento que vocês respeitarem esse espaço, o espaço da escola, nós conseguimos mudar o bairro da Liberdade, o espaço aqui da Baixada do Glicério,